Clara Vilela sempre acreditou que algumas cidades guardavam segredos como organismos vivos. Crescerá ouvindo histórias de sua avó, que dizia que certos lugares não estavam apenas no mapa, mas também no destino das pessoas. Aos 37 anos, Clara trabalhava como restauradora de acervos históricos no Instituto Nacional de Memória Urbana, onde lidava diariamente com documentos corroídos, mapas antigos, plantas arquitetônicas, diários esquecidos e fotografias que jamais deveriam ter sido deixadas para trás. Ela tinha mãos firmes, precisas, treinadas para reviver o passado sem alterá-lo, mas a cada ano que passava sentia que a vida lhe escapava pelas bordas, como se existisse uma história maior que deveria contar, mas permanecia escondida sob camadas e camadas de poeira. Sua vida era organizada demais, simples demais, silenciosa demais. Não havia família próxima, amigos íntimos ou relações duradouras. Apenas trabalho, música suave em casa e algumas caminhadas noturnas pelas ruas antigas da cidade de Pórtico Azul. E tudo seguia esse ritmo imutável até a tarde em que recebeu um lote de caixas sem identificação, encaminhadas pelo arquivo municipal. Quando abriu a primeira delas, encontrou algo inesperado. Uma pasta vermelha, sem etiqueta, sem número de inventário, com aparência mais nova do que deveria. Dentro havia apenas 4 itens: um mapa antigo da cidade, um laudo médico datado de 1988, uma fotografia de um edifício brutalista e um cartão de visita extremamente simples com uma frase escrita à mão. Você precisa lembrar. Aquelas palavras tiveram um impacto estranho nela. O tipo de impacto que não vinha apenas da curiosidade profissional, mas de algo mais profundo, visceral, quase corporal. Como se uma voz esquecida se agitasse dentro de si. Clara examinou o mapa primeiro. Era a planta de um distrito que ela nunca vira antes, chamado Setor 13. O nome não constava em nenhum documento oficial que ela conhecia, e sua carreira inteira havia sido dedicada justamente a esses arquivos. O mapa mostrava ruas organizadas em padrões geométricos incomuns, quase simétricos demais para uma cidade construída em fases tão diferentes. No canto inferior, uma assinatura ilegível e o ano 1979. O laudo médico parecia pertencer a uma criança sem identificação civil. Nele constavam anotações vagas sobre distúrbios comportamentais, padrões de vigília incomuns e episódios severos de dissociação, como se a criança alternasse entre estados mentais distintos. Havia trechos riscados com força, linhas que rasgavam parcialmente o papel. A fotografia mostrava um edifício de concreto, sem janelas, com paredes lisas e portas metálicas reforçadas. E no verso dela havia um carimbo quase apagado. Centro de Observação Subterrânea, Setor 13. Clara sentiu um frio subir pela coluna. Nunca ouvirá falar de tal lugar. Nunca viu nenhum registro. E suposições começaram a surgir. Talvez fosse um prédio demolido, removido dos registros durante alguma mudança administrativa. Talvez fosse um erro de catalogação. Talvez fosse apenas uma farsa. Mas mesmo pensando nisso, algo mais profundo em seu corpo reagia como se reconhecesse aquele nome, aquela fotografia, aquele mapa. O cartão de visita, porém, era o mais perturbador. A caligrafia parecia familiar, mas Clara não sabia explicar por quê. Nos dias seguintes, ela tentou concentrar-se em suas tarefas comuns, mas sua mente voltava constantemente ao setor 13. Começou a pesquisar discretamente nos arquivos digitalizados, usando termos e combinações variadas. Nada. Nenhum registro. Nenhuma referência. Nenhuma menção sequer. Era como se o distrito nunca tivesse existido. E isso o tornava ainda mais inquietante. Por que mapas não surgem no nada? E laudos médicos não aparecem em caixas anônimas? Alguém queria que ela encontrasse tudo aquilo. E alguém acreditava que ela precisava lembrar de algo que nunca soube ter esquecido. Numa noite particularmente silenciosa, Clara decidiu abrir a pasta novamente. Ao passar o dedo pelo verso da fotografia, sentiu algo estranho. Como se o papel tivesse uma segunda camada. Usou uma lâmina de precisão e cuidadosamente separou o revestimento. Havia um microfilme escondido ali. Um microfilme antigo, do tipo utilizado décadas atrás para armazenar relatórios sigilosos. Ela conseguiu digitalizá-lo no laboratório do Instituto. E quando abriu o arquivo, percebeu que se tratavam de relatórios psiquiátricos e comportamentais. Todos relacionados ao mesmo lugar. Setor 13. Centro de Observação Subterrânea. E sempre aparecia o nome de uma criança específica. Paciente C. O problema é que parte dos relatórios estava muito danificada, mas alguns trechos eram legíveis, e eles descreviam padrões que pareciam assustadoramente familiares a Clara. Episódios de sonambulismo extremo. Falas desconexas durante o sono. Reações intensas a ambientes escuros. Visões fragmentadas de corredores cinzentos. Sensação de estar sendo observada.
Impressões de que havia sempre alguém atrás da porta, mesmo quando não havia nada. Ela leu cada linha com crescente angústia, porque eram sintomas que ela mesma tivera quando criança, mas nunca entendeu. Seus pais adotivos sempre disseram que eram apenas fases, pesadelos de infância. Ela acreditara. Até então. Clara passou a acordar no meio da noite, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma sensação de que alguém a chamava da sala. Uma voz sussurrada, impossível de identificar se era real ou parte de um sonho intruso. Em uma madrugada, encontrou o mapa do setor 13 sobre a mesa da sala, apesar de tê-lo guardado dentro da pasta dentro do guarda-roupa trancado. A chave estava em seu bolso quando dormiu. Ela começou a duvidar de sua memória. De seus próprios atos. De sua mente. Determinada a confrontar a origem de tudo aquilo, Clara voltou ao arquivo municipal para investigar a procedência das caixas. Descobriu que foram encaminhadas por um funcionário temporário cujo nome não existia nos registros de RH. Um nome falso. Um código. A única pista era o endereço de onde supostamente vieram, um prédio abandonado do antigo Departamento de Infraestrutura Urbana. Clara foi até lá. E foi ali que a espiral começou a tomar forma física. O prédio estava parcialmente destruído, com vidraças quebradas, fios pendurados e marcas de infiltração por toda a parte. Ela entrou com uma lanterna e logo encontrou um corredor que tinha placas antigas indicando subsolos de acesso restrito. Seguindo até o final, encontrou uma porta metálica travada com correntes. O cadeado era antigo, mas relativamente frágil. Ela quebrou a corrente com um pé de cabra que encontrou ali mesmo, como se esperasse por alguém. Descendo os degraus, percebeu que o ar mudava, ficando mais frio, mais parado, mais pesado. Como se estivesse descendo não apenas fisicamente, mas para dentro de algo que sempre existiu à sombra de sua história. No subsolo encontrou um corredor longo, estreito e com paredes de concreto. Não havia iluminação. Mas havia símbolos marcados nas paredes. Linhas, círculos, padrões geométricos que lembravam vagamente os que apareceram no mapa do setor 13. Conforme avançava, sentiu um zumbido leve vindo das estruturas, como se máquinas antigas ainda estivessem funcionando em algum nível subterrâneo mais profundo. A cada passo, a sensação de familiaridade se intensificava. Ela já estivera ali. De algum modo inexplicável, ela sabia disso. Havia cantos específicos onde seu corpo reagia antes da mente, como se memórias trancadas tentassem emergir em forma de instinto. No fim do corredor encontrou uma porta trancada magneticamente. Acima dela, um letreiro apagado. Mas quando Clara passou os dedos sobre o metal, as letras gravadas puderam ser sentidas. Centro de Observação Subterrânea. Setor 13. Ela ficou imóvel por alguns segundos, incapaz de mover qualquer músculo. Algo dentro dela dizia que, ao cruzar aquela porta, não haveria retorno possível. Mas algo ainda mais forte dizia que ela precisava entrar. Que seu passado estava ali. Que sua vida inteira orbitava em torno daquele ponto. Quando ela empurrou a porta, um ar gelado a envolveu. O espaço era grande, dividido em salas observacionais com paredes de vidro espelhado, corredores simétricos e estruturas de metal corroído pelo tempo. Boa parte estava abandonada, mas ainda havia máquinas intactas. Monitores antigos. Maçãs. Arquivos destruídos. E tudo parecia impregnado de um silêncio tão denso que quase tinha peso. Clara caminhou lentamente, observando cada detalhe. Até que viu um painel quebrado, de onde pendiam fitas magnéticas com trechos de gravações. Em algumas etiquetas aparecia o mesmo nome. Paciente C. Tremendo, ela pegou uma das fitas e colocou no único aparelho que ainda parecia funcionar, embora com dificuldade. A gravação chiou, mas logo surgiu uma voz. Era a voz de um médico, calma demais para o contexto. A criança demonstra alta responsividade a estímulos de isolamento. Responde de maneira intensa à escuridão total. Demonstra episódios de ruptura cognitiva e forte ligação ao ambiente do setor. Há indícios de que possui percepção sensorial ampliada em condições restritas. Paciente se apresenta sinais de lembrar ambientes onde nunca esteve. Há possibilidade de memória reconstituída ou memória implantada emergindo de forma espontânea. Clara desligou por instinto, porque sentiu uma onda de pânico crescer dentro de si. Era como ouvir um relatório sobre si mesma. E talvez fosse. Seu coração disparava. O ar parecia pesado demais. E foi então que ouviu passos. Passos lentos, precisos, firmes. Como se alguém que conhecesse bem aquele lugar tivesse acabado de chegar. Ela se escondeu atrás de uma estrutura metálica, tentando controlar a respiração. As luzes fracas, alimentadas por geradores remanescentes, piscavam de forma irregular.
Os passos se aproximaram. E Clara viu uma silhueta parar diante da porta de entrada do setor. Um homem alto, usando um casaco escuro, permanecia imóvel, como se soubesse exatamente onde ela estava. Não viu seu rosto, apenas seu contorno. Mas algo nela reconheceu aquele homem. Não como alguém que conhecera, mas como alguém que sempre estivera presente nas frestas de sua memória. Alguém que observava. Alguém para quem ela aparentemente fora importante no passado. Ele disse algo, suave, quase um sussurro, mas que ecoou como um trovão dentro dela. Você voltou cedo demais. Clara correu, instintivamente, sem olhar para trás. Correu pelos corredores, subiu escadas, atravessou o prédio abandonado, saiu pela porta lateral e só parou quando alcançou a rua deserta. A respiração estava descontrolada, a visão turva, o corpo inteiro tremendo. Não conseguia explicar racionalmente o que sentirá, mas sabia que havia alguém ali. E sabia que aquela pessoa esperava por ela. Não desde hoje, mas desde muito tempo. Em casa, Clara tentou organizar suas lembranças. Mas algo aconteceu naquela noite que ela não poderia prever. Quando acendeu a luz do quarto, encontrou sobre sua cama o mesmo cartão de visita da pasta vermelha. Mas agora havia uma segunda frase escrita, com letra idêntica, porém mais firme. O setor 13 nunca desapareceu. Você é quem esqueceu. Sua mente entrou em colapso. Clara começou a montar um mural com todos os documentos, mapas, gravações e fotografias. Tentava traçar linhas entre datas, nomes, lugares. Descobriu que o Centro de Observação Subterrânea havia sido financiado por uma instituição privada que posteriormente foi dissolvida. O nome do diretor responsável era mencionado fragmentariamente em documentos danificados. E sempre havia um título informal associado a ele. O inspetor. Quando Clara viu esse nome, algo dentro dela desabou. Era como se esse título estivesse enterrado no fundo de sua mente desde a infância, mas nunca verbalizado. Como se fosse o nome de alguém que ela temia sem saber por quê. E então ela lembrou. Lembrou de estar sozinha em um quarto frio, com paredes de concreto. Lembrou de vozes analisando suas reações. Lembrou de olhos observando atrás de uma janela espelhada. Lembrou de alguém dizendo que ela era especial. Que ela percebia o que outros não percebiam. Que ela precisava ser treinada. E lembrou de uma frase que ficou tatuada em sua mente, embora ela jamais tivesse associado a nada concreto. A memória não é o que você vive. A memória é o que permitimos que você veja. Clara caiu no chão, sem conseguir controlar a respiração. Chorou por minutos intermináveis. E quando finalmente conseguiu se levantar, sabia o que precisava fazer. Precisava encontrar a sala central do setor 13. O núcleo onde experimentos eram conduzidos. O lugar onde talvez suas lembranças tivessem sido manipuladas. O lugar que ela havia bloqueado por décadas. Com o apoio de documentos, descobriu que o setor 13 tinha uma entrada alternativa, mencionada vagamente nos relatórios como Porta Alfa. Horas depois, Clara estava novamente na parte antiga da cidade, caminhando por ruas estreitas, guiada por um instinto que já não conseguia controlar. Encontrou a porta escondida atrás de uma parede falsa de concreto que cedeu com um pequeno empurrão. Desceu por um túnel estreito até chegar a uma sala subterrânea, circular, cheia de equipamentos enferrujados. No centro havia uma cadeira metálica e uma estrutura de fixação craniana. Como se memórias pudessem ser arrancadas manualmente. E talvez fossem. Sobre a mesa ao lado havia um dossiê intacto, como se alguém o tivesse deixado ali recentemente. Quando Clara abriu, viu algo que jamais imaginou. Havia uma foto sua. Não adulta. Não adolescente. Mas uma foto dela com aproximadamente 7 anos, sentada naquela mesma cadeira, com eletrodos conectados à cabeça. Seu olhar vazio. Seu corpo inerte. Seu futuro sendo moldado por mãos que não haviam como pessoa, mas como experimento. Clara desabou. A verdade era insuportável. Ela não apenas estivera ali. Ela fora criada ali. Treinada ali. Moldada ali. Sua adoção não fora aleatória. Seu passado fora apagado. Seus medos foram instalados. Sua mente foi alterada. E tudo para quê? Para que servia o projeto Observação? Por que ela fora escolhida? Como essas memórias sobreviveram ao apagamento? Antes que pudesse processar, ouviu novamente o som de passos. O inspetor estava ali. Não porque a seguirá, mas porque sabia que um dia ela retornaria. Clara tentou fugir, mas o homem bloqueou a saída. Mesmo sem ver totalmente seu rosto, ela sentiu que ele esperava aquele reencontro havia anos. Sua voz soou calma, quase paternal.
Você não deveria ter lembrado tão cedo. Ainda havia etapas. Você continua incompleta. Clara recuou até encostar na cadeira metálica. A sala parecia girar. O ar parecia desaparecer. Cada instinto dizia que ela deveria correr, mas suas pernas não respondiam. O homem se aproximou com passos lentos. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma explosão ecoou em algum ponto distante do subsolo. As luzes piscaram. Partes do teto começaram a ceder. Clara aproveitou a brecha e correu por um corredor estreito. Atrás dela, ouviu o inspetor gritar seu nome como se fosse dele. Como se tivesse algum direito sobre ela. Correu até encontrar uma escotilha que dava acesso a uma saída de emergência. Subiu tantos degraus que perdeu a sensação de tempo. Quando finalmente emergiu, estava atrás de um armazém abandonado na periferia da cidade. Respirou como se nunca tivesse respirado antes. Chorou como se nunca houvesse chorado antes. E entendeu que sua vida jamais seria a mesma. Nos meses seguintes, Clara entregou todos os documentos às autoridades. Uma investigação federal foi aberta. A mídia explodiu com a descoberta de um setor inteiro da cidade apagado da história oficial. Nomes poderosos foram envolvidos. Instituições inteiras foram colocadas sob suspeita. Mas o inspetor nunca foi encontrado. Nem seus verdadeiros registros. Nem qualquer rastro concreto de sua identidade. E embora o setor 13 tenha sido oficialmente lacrado e destruído, Clara sabia que parte dele ainda existia na memória de algumas pessoas. Pessoas como ela. Com o tempo, sua vida voltou a uma aparência de normalidade. Mas normalidade era apenas a superfície. Em silêncio, Clara vivia com a certeza de que o passado não estava completamente enterrado. E isso se confirmou numa noite chuvosa, quando ela chegou em casa e encontrou sobre sua mesa um novo cartão de visita. O mesmo papel. A mesma caligrafia. Apenas uma nova frase, ainda mais inquietante. A memória é apenas o início. Clara sentiu o coração bater tão forte que parecia reverberar pelo cômodo. Sabia o que aquilo significava. Sabia que o passado não estava terminado. Sabia que o setor 13 não era apenas um lugar, mas um ciclo. E sabia, acima de tudo, que algumas histórias não querem ser esquecidas. Elas querem voltar. E esperam pacientemente até que alguém se lembre delas.